Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você vai aprender a criar marcas hoje para o universo das pessoas jurídicas. Mas antes de começar esse episódio, eu tenho que te lembrar que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, como Cora, Pets, AP11, Whirlpool e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é justamente trazer as minhas experiências, meus erros e acertos, assim como dos meus convidados, para que a gente aprenda algo novo em cada episódio. Lá no final vou te lembrar de dar 5 estrelinhas se você gostar e mandar para pelo menos 3 amigos. Não se preocupe, te lembrarei em todo esse processo. A gente está numa sequência de episódios com clientes da Galileu Brand, então se por acaso a sua marca precisa de ajuda para construir posicionamento, rebranding, nova identidade visual, acesse o site galileonogueira.com na aba de contato e a gente consegue conversar rapidamente para poder fazer uma proposta para sua empresa e a gente trabalha junto. Quem sabe você não está aqui contando a sua história no próximo episódio. Hoje estamos com uma convidada muito especial, que trabalhamos juntos, não só na Cora, fazendo esse trabalho de reposicionamento, como também já fomos dupla de criação lá em Aracaju, quando eu tinha apenas 21 aninhos, 19 aninhos. Estamos aqui com Mônica Deda, sergipana de Aracaju, já está em São Paulo há mais de 10 anos, trabalhou desde 2003 como redatora e líder criativo em agências locais e empresas globais. Atendeu Philips, Intel, Oreo, Natura, 99 Oracle e hoje é líder de Branding Creative na Cora, um banco que simplifica a rotina dos pequenos e médios empreendedores brasileiros, do qual a Galileu Branding foi contratada mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, para justamente ajudar nesse processo de posicionamento. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Galileu, Gales. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Boa, hoje a gente vai bater um papinho desse desafio de construir uma marca para o mercado de pessoas jurídicas, principalmente, que é um mercado super disputado, mega frio, as pessoas falam que só dá para falar de benefícios funcionais, né? Você vai abrir um banco, então a sua comunicação tem que ser conta gratuita, Pix gratuito e nada mais, né? E as pessoas estão olhando só para taxa, tarifa, e não é bem assim. Só que para a gente começar, a Cora, quando contratou a Galileu, já tinha uma operação grande, já tinha uma marca com um certo conhecimento, já tinha mais ou menos 2 anos de existência ou 3. Acho que 2. 2. Na época 2, quase 3. E aí eu queria saber, pra gente começar, qual foi o motivo que vocês consideraram na época de precisamos de uma consultoria? O que foi o estalo ali naquele momento, junto com o CMO da época, o menino Daniel. Beijo, Daniel. Boa. Olha, curiosamente, eu estava muito ansiosa para responder essa pergunta, porque, curiosamente, a gente foi muito provocado a construir marca a partir do time de aquisição, a partir do que a gente chama hoje de performance, né? Então, eles sempre provocaram a gente, enquanto time de branding, por exemplo, time de marketing como um todo, que tipo, olha, a gente acho que já tinha chegado, ou estava chegando no temido platô, e a gente precisava trazer um pouco mais de emoção para a comunicação. Acho que na época vinha muito assim, né? Olha, a gente precisa de uma comunicação um pouco mais emocional, a gente precisa investir mais em marca. E esse investimento, eu não trago nem aqui em termos financeiros, mas eu acho que um investimento mental e de energia mesmo, para a gente começar a construir marca e colocar um pouco o branding para o jogo, que era algo que até então não se fazia. Ou estava sempre associado à criação de grandes campanhas, enfim. Então, acho que o time de performance, naquela época, já tinha essa noção de que a gente tinha que diversificar um pouco, talvez, a forma como a gente falava, trazer um pouco mais acho que a marca enquanto linguagem, enquanto expressão visual, de maneira mais acentuada, para justamente sair desse lugar onde a gente está funcional o tempo inteiro, falando de benefícios de produto o tempo inteiro. Então, tipo, veio muito daí, dessa provocação também. E foi um movimento extremamente interessante, porque naquela época, acho que foi 2021, mais ou menos, a gente era um time essencialmente clássico, um time criativo. Eu estava como criativa na época, inclusive, como redatora, que é a base da minha experiência. E eu falei assim, nossa, realmente, a gente precisa começar a construir marca aqui, mas é possível construir marca com performance? Toda aquela dicotomia Sim. que a gente já conhece, né? Isso é possível? Como é que se faz e tal? Então, foi uma provocação essencial para a gente. E eu acho que foi aquilo que deu o start de, poxa, a gente vem de agência, a gente estava do outro lado da mesa. O nosso time ele era bem clássico nesse sentido. Eram pessoas que vieram de agências de propaganda e estavam muito acostumados a uma estrutura
que quando você vai para uma empresa, para uma startup, você não tem mais. Então, você fica muito mais autônomo, você fica muito mais responsável pelo resultado, no fim das contas. Não Mais só o resultado polivalente. criativo. Exatamente. Então, no fim das contas, a gente pensou, nossa, como que a gente faz isso? Como é que a gente constrói marca de fato? E a gente teve que suar um pouquinho nesse sentido, porque a gente teve que pensar e repensar o que a gente conhecia sobre o que é marca, de fato. Porque nessa estrutura clássica, a gente entendia a marca como identidade visual, expressão verbal, Campanha, sim. fim. E aí eu acho que a gente teve que dar uma virada de chave mesmo na nossa operação, no nosso pensamento, né? Para entender, cara, marca é mais do que isso. E a gente vai ter que entender como fazer essa construção muito maior, sabe? Legal, a gente tem um brand book muito bonito, a gente tem um tom e uma voz de marca que são engajadoras, que é gostoso de trabalhar. Mas e aí? O que mais? O que mais? Qual é a bibliografia de marketing que a gente está usando aqui? Qual é a escola de marketing que a gente está seguindo? A gente está conversando com o cliente? A gente está lendo pesquisa? A gente está fazendo pesquisa? E foi aí que a gente percebeu, a gente precisa de ajuda, sabe? A gente precisa de ajuda porque agora a gente está desse lado do balcão, a gente nunca esteve antes. Como cliente, né? E essa virada de agência, principalmente porque quando você está na agência, você recebe um briefing com essas demandas, você já recebe as orientações, você já teve um trabalho consultivo no cliente para justamente chegar na agência um pouco mais redondo. Quando você agora sai do lugar e você é o cliente na história, você que vai construir o briefing para uma outra agência ou talvez para a agência interna. Isso. Que foi um pouco do que aconteceu, né? Então a Galileu na época foi chamada... Eu lembro muito quando a Mônica me mandou mensagem que era uma coisa que assim, nem vocês tinham a clareza se era de fato só uma consultoria, se era só uma mentoria, se era só para fazer um reposicionamento, se era para fazer os dois juntos. Se era... E a gente foi tentando conversar cada vez mais e trocar essa ideia do tipo, não, acho que o formato de vocês talvez seja uma mentoria, justamente porque já tem um time interno que já vem de agência, que já conhece muito disso, que a execução visual, a execução criativa já está muito redonda, então não precisa de uma consultoria, não precisa trazer um estúdio de design, não precisa trazer uma redatora, já está tudo lá dentro. Né? E aí a mentoria é um formato que funciona super bem. Isso. E eu acho que na época a mentoria ela funcionou muito também para a gente sentar efetivamente na mesa, sabe? Enquanto branding. A gente precisava entender do negócio, a gente precisava entender que tipo de métricas a gente trazia, para onde que a gente olhava nesse sentido. É exatamente isso que você falou. Criativamente, a gente estava extremamente bem coberto. Cheio de pessoas talentosas, sabiam fazer, sabiam desdobrar aquilo que a gente acreditava que era essa marca, que poderia ser essa marca. Mas a gente precisava de um pouco mais de background, a gente precisava entender o que essa marca precisa, de fato, além disso, sabe? E eu acho que a consultoria, ela trouxe isso muito pra gente. A gente conseguiu sentar na mesa, de fato, e entender um pouco mais do negócio. Eu tenho uma teoria, espero que não seja teoria furada, de que talvez essa seja a primeira geração, ou uma das primeiras gerações, de pessoas criativas que estão dentro do marketing. Então, é uma geração que está aprendendo a olhar as coisas de forma diferente, que está aprendendo a olhar a marca de forma diferente e que está muito mais afim de entender e ser mais responsável pelo resultado, sabe? Isso faz toda a diferença. Exato, que não eram cobrados, né? Não. Quando você estava numa agência, não tem uma cobrança por resultado em si. Existe uma cobrança por uma entrega, para a finalização de uma campanha, de um certo até... O resultado, ele sim é esperado, mas muito mais num formato de... O cliente está feliz? A gente tá, né, todo mundo está fazendo um trabalho legal? Tá na TV, a gente se orgulha do que a gente viu? Os comentários na rede social tão bons? Era muito nesse nível superficial, Isso, né? Exato. E foi uma maturidade, assim, para mim, de carreira muito grande. E eu acho que foi um aprendizado para o time inteiro. Justamente entender que essa rivalidade, branding e performance, branding e growth, ela não precisa existir. É tolo, na verdade, que exista. A gente precisa trabalhar junto. É um pouco de clichê também do próprio marketing. Acho que quem trabalha com marketing sabe disso. Mas colocar isso em prática é difícil na operação, no dia a dia. Então, quanto mais a gente está alinhado, quanto mais as lideranças estão alinhadas, inclusive, em relação a essa parceria, quanto mais a gente... Porque a gente quer a mesma coisa. E na Cora a gente teve a sorte de ter um time de aquisição e de performance, enfim, que quer a mesma coisa que a gente.
quer criar consistência, quer criar marca, quer criar com qualidade criativa. A gente só estava falando, eu acho que a gente estava falando línguas diferentes querendo a mesma coisa. Quando a gente conseguiu falar a mesma língua, aí eu acho que foi perfeito, assim. A gente está com um alinhamento muito maior nesse sentido e a gente acredita muito na criação de marca, no famoso fazer mais com menos, digamos assim, né? Criar marca também dentro da performance. E é uma coisa que eu já conversei aqui em outros episódios, que se existe, então, esse dilema, branding performance, e performance é a área que mais tem dinheiro, que ganha muito, que faz muito, porque gasta-se muito também, então construa a marca através de performance. Isso. Porque para o consumidor não existe essa separação. Ele não sabe, esse aqui é um anúncio de performance, esse aqui é um anúncio de institucional. O consumidor acha que é tudo uma coisa só. A gente tem essa divisão interna. Então eu lembro que quando a gente conversou, eu trouxe muito o exemplo da 99, que a gente falava, olha, já que vai fazer o anúncio, deixa eu usar então as minhas mensagens. Deixa eu trazer as mensagens para você. Vamos ter uma consistência visual, então, já que você vai fazer 45 criativos para testar, testa então dentro do guide, testa com as mensagens que a gente definir, testa com os atributos que a gente gostaria. Porque para o consumidor você está construindo do mesmo jeito. Você vai conseguir construir imagem para a pessoa conhecer o banco, entrar no site, tentar abrir uma conta, talvez baixar o aplicativo. Mas ali está se construindo marca. E aí, como você falou, é meio tolo ficar nessa discussão, porque quando a gente tem essa separação, tanto as peças de performance ficam pobres, exatamente, porque ela é só basicamente o atributo funcional ali, com um texto muito simples. E quando a gente só tem as campanhas de branding, existe uma sensação de que ela está descolada do negócio. Que ela simplesmente está ali para falar que a cor é legal, é fofa. E o real motivo que o consumidor abre uma conta não é esse. Ele abre por um outro motivo, mas ela está ali só para poder fazer a parte dela, né? Isso. E eu acho que a própria discussão ela fica muito rasa, no fim das contas. Como se a campanha... isso, como se a campanha de conhecimento de marca, né, a campanha que vai para a rua, ela não pudesse gerar negócio. Ela não pudesse ser benéfica para o negócio e, ao mesmo tempo, a campanha de performance ela tem que ser, como você falou, pobre, criativamente pobre. Existe esse discurso que, para mim, na minha opinião, ele é bem raso, que é, bom, tudo que tem que ser simples, tudo que tem que ser direto, tem que ser necessariamente ruim, ou tem que ter menos carinho envolvido, sabe? Não, gente, é pelo contrário. A gente consegue fazer isso. Acho que vindo de um mercado, inclusive, como o nosso, que é um mercado pequeno, onde a gente começou as nossas carreiras, eu acho que a gente teve muito a noção de que, bom, a gente precisa ser bom com poucos recursos. E eu acho que trazer um pouco dessa lógica, inclusive, para a criação de performance, para criar marca dentro da performance é bem saudável, sabe? Total. E a Mônica trouxe um ponto aqui da nossa origem, e é um fato. A gente tinha quase nada de recurso quando a gente compara a nossa carreira em São Paulo versus Aracaju. Às vezes, o que a gente tem de verba hoje em São Paulo para fazer uma ação com o influenciador era a verba que a gente tinha no ano, basicamente, para trabalhar. E as agências também eram muito enxutas. Então, a gente tinha muito o lance de como que eu deixo o mais impecavelmente entregue, a melhor execução. Eu era diretor de arte e planejador ao mesmo tempo. Eu era a pessoa que fazia o planning de comunicação e era o diretor de arte ali ao mesmo tempo. Hoje é muito curioso, porque me ajuda muito o fato de ter sido diretor de arte no passado. Sim. Me ajuda muito a criar os posts, as apresentações, os slides, ganhar agilidade no dia a dia. Mas essa coisa da gente fazer mais com menos é uma disciplina muito legal quando a gente traz para São Paulo nessa dinâmica, porque a gente começa a entender que, putz, não, vamos fazer o que a gente tem em casa. E todo o restante a gente coloca em comunicação e investimento em mídia paga para conseguir propagar essa mensagem. Boa. Então, Aracaju nos trouxe algumas coisas. Muitas coisas, na realidade. Bom, a gente tem uma coisa também que eu queria ver contigo, Mônica, que a gente tem um segmento de bancos PJ com essa expressão de marca mais dura. E mesmo marcas como o Nubank, que começaram com uma expressão divertida, engraçada, sorridente, a gente agora já vê o Nubank indo para um caminho de um banco na tradicional. A gente já vê a campanha da N Possibilidades, que estava rolando ali, quando você entra no site. É uma linguagem mais dura mesmo, é uma linguagem de empréstimo, é uma linguagem de financiamento, que não dá mais. Eles tentam preservar o máximo dessa cultura, da marca ser um pouco mais divertida, mais descolada. Mas como que é para a Cora? A Cora, a gente tá falando agora de um banco que tem 4 anos, né? 4 anos foi 2021, 3 anos e meio, 4. Mas eu vejo, pelo trabalho que a gente desenvolveu, que a Cora ainda segue tentando ter um tom de voz mais humano, tem a coisa de... A Cora é uma mulher, então tem uma personalidade de marca mais específica. Você tem um tom de pink.
O que a Cora tem feito para tornar essa comunicação e não se perder também e virar um banco tradicional daqui a pouco que vai ficar oferecendo só benefício? Boa. Eu trago muito do legado das pessoas que construíram essa marca há quase 4 anos, sabe? Eu acho que a Cora ela foi criada em volta de expressão visual, em volta de qualidade criativa, em volta de um trabalho que foi muito bem lapidado nesse sentido, no sentido mais criativo, digamos assim, do que a gente entende por criatividade, propaganda, advertising, enfim. Eu acho que tudo foi muito bem feito, foi muito feito com muito carinho nesse sentido. Não só em termos de design gráfico, por exemplo, não só em termos de redação, não só mas também em termos de design de produto, sabe? Em termos de como o atendimento acontecia. Isso tudo faz parte muito Da essência. da essência da Cora, não só enquanto marca, mas enquanto empresa também. Então, a gente nasceu assim. Quando eu cheguei na Cora, a Cora era assim. Foi muito do que me atraiu, inclusive, para esse desafio, sabe? E eu trago também um ponto que é muito além da criação que a gente conhece como criação, vamos lá, criação publicitária. A Cora é um lugar de pessoas criativas, porque tem também essa essência criativa de não sabemos, vamos aprender. Não sabemos, vamos tentar, vamos experimentar, vamos ver qual é. Então, acho que isso está muito no cerne do que é a empresa e isso transpassa um pouco para a marca também. Então, eu acho que não teria como ser diferente. O que acontece hoje, acredito eu, é que a gente está, talvez, buscando ser muito mais flexível com como a gente se comunica e em que momento a gente se comunica. E essa é uma ótima discussão que a gente está tendo, inclusive, internamente, que é, tudo bem, a gente tem um tom, a gente tem uma voz e a gente tem vários tons, na verdade, dessa voz. Como é que em que momentos a gente propaga esses tons da melhor forma, essa voz da melhor forma, na verdade? Quais são os melhores tons para a gente usar em determinados momentos dessa jornada ou desse contato que a gente tem com o cliente, desse contato da marca com o mundo? Então, eu acredito que é um momento de transformação. Não, a gente quer continuar com a nossa essência, a essência ela precisa continuar. Porque ela se chama essência, né? Não Exato. é à toa. Mas eu acredito que a gente tem trabalhado muito mais essa essência de forma talvez mutável. Por exemplo, pegando o gancho do Nubank, eu percebi que eles estão com uma linguagem, talvez, eu não vou chamar de linguagem mais dura, mas eu acho que eu vou chamar de uma linguagem muito mais funcional. Uhum. Eles estão se vendendo de forma muito mais funcional. Mas eu consigo ver ali no Nubank ainda a essência da marca e eu consigo ver essa essência principalmente nos ativos distintos de marca que eles têm. Sim. Eu olho e eu consigo entender Reconheço. ainda. Eu reconheço ainda. E eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo também dentro da Cora. A gente quer fazer com que os nossos ativos distintos de marca sejam reconhecíveis também, independente do momento. Agora, a depender desse momento, a gente vai ter que modular, sabe? E criar essa herança conforme o negócio também pede. Então, a gente tem um ponto que era o Nubank precisava se tornar um banco como negócio para oferecer financiamento, para oferecer empréstimo, para oferecer seguro. E tem a sua essência ali guardada, como você falou. Tem. Mas ela acaba indo para uma linguagem que a gente tinha no passado, uma coisa bem divertida, fun, e agora ela vira mais funcional mesmo. O quanto o seguro de vida te protege, o quanto o financiamento vai ser importante para realizar um sonho, etc. E o quanto você consegue confiar nesse banco para que ele cuide das finanças da sua empresa e do seu negócio. Então, a gente passa por isso também. Eu acho que é um ponto muito incomum, inclusive, dentro dos negócios B2B e das contas pessoa jurídica, sabe? Sim, e isso é um ponto que eu queria perguntar para você também, que dentro do cenário do B2B, quando a gente compara um banco pessoa física, por exemplo, a gente tem um ponto que indo no extremo, né? Vou abrir conta nesse banco novo, coloquei meu dinheiro ali, não sei exatamente se ele é novo, se ele funciona ou se não, mas eu coloquei lá R$100. Quando eu vou fazer isso num banco pessoa jurídica, esses R$100 não são para mim. R$100 é para pagar fornecedor, esses R$100 é para pagar funcionário, né? Hipoteticamente aqui. Existe um atributo ali que você precisa construir de segurança muito forte, não só de segurança em relação a dados, vazamento, etc., né? E senha,
Mas tem um atributo de confiança ali, Isso. que é muito forte, porque é o dinheiro dos outros, né? E o dinheiro que vai pagar os outros. Isso. Como é que vocês enxergam essa construção de atributos na Cora, além desses que são os básicos da categoria que a gente chama? Eu acho que confiabilidade, ele é um atributo muito básico, né? Você ser capaz de transmitir confiança para o público é essencial para um banco. A gente vê isso em pesquisa, além do que parece óbvio, a gente vê isso, a gente atesta isso em pesquisa. Quero um banco que me traga segurança e que eu possa confiar. Que eu possa confiar o financeiro da minha empresa aqui, né? O aspecto financeiro do meu negócio. Então, eu acredito que a gente sim trabalha esse atributo e tem um pouco também, é um dos dilemas, tá? É um dos dilemas que a gente enfrenta enquanto marca, porque a gente não quer sair da nossa essência, a gente quer respeitar esse legado de marca, a gente quer respeitar o background criativo e inventivo da Cora. Por outro lado, a gente entendeu que a gente precisa criar confiança também através da nossa comunicação. E encontrar o equilíbrio entre uma comunicação que transmita confiança, que transmita segurança, mas que não seja dura, que não seja... trabalhar esse atributo é um desafio. É um dos desafios de marca, inclusive, que a gente está enfrentando. E eu acho que todo mundo que passa por isso, acredito que outros bancos e outras instituições financeiras passem pelo mesmo. Mas, além da confiança, acredito que outro atributo que a gente esteja construindo com muita força é o de simplicidade. A gente entende, pela própria história dos fundadores da Cora, a gente entende o quanto empreender não é uma fórmula única. Todo mundo tem a sua jornada, algumas mais solitárias, outras menos, mas Tem a sua particularidade. Exato. É desafiador, a gente sabe. E a gente sabe, por exemplo, a partir da experiência de quem fundou a Cora, inclusive, a Cora é um banco de pessoas empreendedoras para pessoas empreendedoras, né? A gente foi feito para quem empreende de fato. Então, saindo desse cerne, né? Saindo daí desse núcleo, a gente quer muito resolver a rotina de quem vende, de quem empreende, para que esse empreendedor, essa empreendedora venda, faça aquilo, foque aquilo no que ele sabe fazer de melhor, que é vender. Por exemplo, a gente entende que empreendedores gostam de vender, mas não gostam de cobrar. Como é que a gente facilita isso, sabe? Como é que a gente resolve esse perrengue, digamos assim, esse problema na rotina da pessoa? Então, acho que a gente vai muito por esse lugar de reforçar, olha, você não precisa passar horas numa fila, você não precisa passar raiva com o seu gerente, você não precisa passar por nada disso que você vem passando com bancos tradicionais, talvez, que dificultam um pouco mais essa rotina e esses procedimentos. Sim. Vem para a Cora, a gente tem um app que é muito fácil de você navegar, a gente tem um cadastro rápido, você não precisa ficar passando horas e horas e horas de perguntas para poder fazer. Exato, fazer um cadastro. A gente consegue fazer com que você não precise cobrar o seu cliente. A gente sabe que isso é desagradável. Muita gente não tem essa excelência da gestão de cobrança. A gente faz isso para você, sabe? A partir de uma plataforma que é automatizada e que você não precisa se preocupar. Você precisa se preocupar em fazer aquilo que você gosta e que você sabe fazer. Você abrir um negócio, seja por sonho, seja por necessidade, para isso. Então... é um atributo que a gente vem trabalhando com bastante força. E simplicidade dentro do mercado como banco, ainda mais PJ, é necessário. A gente teve muito isso no segmento no B2C, ali para pessoa física. A simplicidade veio, embora seja curioso, porque quando eu começo a lembrar, eu nunca achei um banco complexo. Quando a gente vai abrir uma conta, nunca achei um banco complexo. Eu sempre achei que ele era mais burocrático do que complexo. Burocrático porque você tem que ir numa agência, tem que levar documento, tem que esperar abrir, o gerente tem que assinar um cartão de assinatura, que é físico, se deve um problema você tinha que ligar num telefone, E aí quando a gente vem agora para o movimento de simplicidade no PJ, ele também passa por isso, nessa quantidade de documentos que você tem que fazer, mas principalmente porque antes você tinha várias ferramentas plugadas em lugares separados, né? Então você tinha, eu quero cobrar um cliente, tem que assinar um aplicativo. Eu quero fazer um link de pagamento, outro aplicativo. Isso. Outra empresa.
Então, essa coisa da simplificação é por conta de todas as rotinas. Aí você tem uma emissão de nota. A nota se integra com o RP. O RP integra com a Cora e a maquininha integra. Então, começa a ter uma burocratização, mas também uma falta de simplicidade. Então, acho que esse é um atributo muito legal que a marca precisa exaltar dentro de um segmento que ele é tão difícil. É interessante você puxar isso, porque é muito... A gente tem noção do quanto que a gente precisa ser simples, ser fácil de acessar, ser fácil de usar, quando a gente começa a ter muito contato com o atendimento, por exemplo, de pessoas. Quando a gente começa a entender quais são as dificuldades do cliente de fato, desde que ele começa o cadastro. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje foi algo que acho que foi segurança do cliente ou foi o time de CX que trouxe para a gente, que disse, olha, vocês acreditam que a gente precisa mexer aqui na forma como a gente pede, por exemplo, a selfie? Porque tem pessoas que não entendem o que é selfie. A gente precisa falar, tire a foto com a câmera frontal do celular ou a câmera da Com o seu frente, rosto. enfim. Então, a gente tem esse impacto e a gente começa a pensar, nossa, a gente precisa realmente, tudo que a gente cria aqui dentro, tudo que a gente fala, tem um poder muito grande. Então, se a gente diz que, poxa, a gente vai simplificar, é exatamente isso que você trouxe. Uhum. Pô, a gente tem que realmente pensar como é que a gente vai facilitar a vida dessa pessoa. Em todos os sentidos. Como é que o meu produto está fazendo isso? Sim. Sabe? O meu produto está fazendo isso? Meu atendimento está fazendo isso? A minha marca está dizendo isso? Está criando essas memórias relevantes na cabeça das pessoas? Porque eu acho que, caminhando junto com atributos também, eu acho que um grande trabalho que a gente está fazendo hoje é entendendo como é que a gente cria essa disponibilidade mental na cabeça das pessoas. Quando eu pensar em poxa, eu estou aqui na fila do banco, tipo, e passa pela minha cabeça, eu queria que isso fosse mais simples. Eu quero que as pessoas pensem na Cora primeiro, sabe? Eu quero que as pessoas pensem na gente primeiro. Assim como acontecem com marcas que já são muito melhor estabelecidas, muito bem estabelecidas. A gente sempre tem essa discussão também. Nossa, é muito fácil para a Coca-Cola você parar e pensar, eu queria um refrigerante aqui na noite de Natal para tomar com a minha família. Agora que a gente já viu 40 anos dessa construção, Exato. Né? Como que a gente faz isso agora? Como que a gente pega esses atributos e a gente começa a ativar esses atributos na mente das pessoas? Então, tá sendo uma jornada boa nesse sentido, sabe? Entender também essa outra escola de marketing, digamos assim, que a gente está começando acho que aplicar, experimentar mesmo, aplicar. E esse ponto que você trouxe da selfie pode parecer muito pequeno, não, né? Mas ele muda tudo. Tudo muda tudo. E aí, quando a gente fala que branding não é só campanha, a construção de marca, o processo não é só fazer uma campanha e colocar na TV, é justamente sobre isso. Então, é a marca se contradizendo em algum aspecto, quando ela fala, eu vim simplificar as coisas, mas eu tenho um termo em inglês, eu uso um termo que ninguém conhece, não tem um conhecimento tão alto, o meu tom de voz está estranho, porque eu coloquei lá, tire uma selfie. Então, se eu sou uma marca mais nacionalista, que valoriza mesmo a região brasileira e tudo mais, por que eu tô falando em inglês, né? Então, tem toda uma construção, e quando a gente fala, é um processo de cadastro de cliente de uma frase que tá ali, que confunde as pessoas, que faz com que elas não avancem, elas ficam sem saber o que elas fotografarem. E olha que louco, né? E eu acho que quando você tá dentro, é justamente isso, a beleza de você estar do outro lado. É de como que você vê que cada decisão que você toma, ela reverbera para o produto inteiro, para o serviço inteiro, para a empresa inteira, para as pessoas que trabalham nessa empresa, para as pessoas que usam esse produto, esse serviço. Então, é isso, tipo, poxa, como que eu faço, então, para que essa pessoa acesse isso de forma mais fácil, para que essa pessoa tenha acesso, de fato? Eu tenho que falar com o time de produto, eu tenho que conversar com essas pessoas, eu tenho que furar a minha bolha. Eu tenho que começar a consumir aquilo que as outras áreas, inclusive, trazem de insight para a gente, porque tudo é insight. Sim. Tudo é insight. Se você pensa em branding só como campanha ou só como aquela parte ali criativa, você não está olhando você não está olhando o macro, você não está olhando a coisa toda. E é difícil, tá? É bem difícil. É difícil virar essa chave. E leva tempo também. Boa. Eu falo sempre em aula que quando a gente olha, tem uma mandalazinha de branding que ela começa ali no centro com o logo. Na sequência você tem a identidade visual, que aí você tem tipografia, logo em si e tudo mais. E ao redor você tem
colaborações com marcas que você vai fazer, processos de negócios, forma de atendimento, canais, tom de voz, personalidade, essência, influencers, creators que você se associa, marcas que você vai fazer algum trabalho, um processo de alguma certificação que você tenha, seja de sustentabilidade, de reciclagem, de não fazer teste animal. Tudo isso está num processo de construção de imagem, só que a grande dificuldade é porque cada um desses acessórios para a estratégia como um todo é tocado por uma área. Então, quando você fala assim, atendimento ao cliente, eles têm, às vezes, o seu próprio guide, eles, às vezes, têm suas próprias macros com respostas que a gente nunca nem viu, que não seguem nada de diretriz manual. Eu palestrei recentemente para um evento B2B, falei muito sobre escolha de fornecedor. Falei, vocês acham que vocês não estão construindo marca na hora que vocês escolhem fornecedor? Vocês estão. Olha o que aconteceu com a Aurora, Garibaldi e a Salton. São marcas extremamente bem construídas que estavam levando o patamar de vinhos brasileiros para um outro nível. Estava começando a construir uma confiança nesse mercado, justamente de vinhos brasileiros, vinhos nacionais com alta qualidade. E a escolha de um fornecedor destruiu a imagem de marca. Por conta de toda a questão de... esse fornecedor, para quem não lembra do caso, era um fornecedor que foi terceirizado para fazer toda a parte de colheita de uvas, etc. E contratou uma empresa que tinha mais de 200 funcionários em trabalhos análogos à escravidão. E isso o Ministério Público do Trabalho descobriu, virou matéria e virou uma crise de imagem para uma marca que, se ela tivesse um pouquinho mais de critério na hora de escolher parceiros e fornecedores e entendesse que esse parceiro e fornecedor tem que ter uma ligação com seus valores de marca, o que você acredita, nada disso tinha acontecido. Nada. Então, não negligenciem quem está ouvindo aqui que cada um desses lugares, processo de negócio, marcas que você se associa, terceirização, influência que você contrata, tudo isso é construindo ou destruindo para sua marca. Não é só a parte de campanha que constrói marca, não é só a parte visual que constrói marca, não é só o post, a série de conteúdo que você está fazendo no Instagram. Isso aqui são só pedaços de uma estratégia completa, né, Mônica? Exatamente. E é isso, quando você está dentro, você consegue ter essa dimensão. Você consegue ter essa dimensão e você precisa ter a habilidade, inclusive, de agir em cima disso. Porque a empresa está acontecendo, a marca está acontecendo também em outros lugares. Sim. Como que acho que o grande dilema também, eu acho, da pessoa de branding, como que você está em todos os lugares ao mesmo tempo? Porque isso é impossível. Uhum. Impossível. Mas quais são as ferramentas que você vai criar ou que você vai dispor para você conseguir fazer esse acompanhamento, para que você consiga, de fato, ter a noção do que você está propagando por aí. Não é só, o meu departamento não fez, então não é comigo. Gente, Sim. Tudo é com a gente, tudo é com todo mundo, sabe? E quem está com marca, quem está dentro que está cuidando, facilitando essa criação de marca, eu gosto de dizer que nós somos todos responsáveis pela marca. Eu acho que é uma coisa até que eu ia trazer. Existe a figura do guardião de marca. Eu entendo a criação dessa figura. Mas cada vez mais eu vejo o guardião de marca naquele estereótipo, né? Uhum. Uma pessoa toda armada, com um escudo, uma espada, dizendo, não passarão, sabe? Assim, ninguém toca aqui. E isso faz com que talvez a gente distancie as pessoas do processo de construção de marca. Tipo, eu deixo com os guardiões, eu nem vou tocar, porque se eu passar aqui, essa espada vai cortar minha mão. Ou não vou nem enviar nada para aprovação, eu vou fazer o meu caminho por fora aqui. Porque eu já sei que não vai passar e eu preciso fazer isso com agilidade. Então, eu trago para cá uma visão que é muito mais, nós somos menos guardiões, mas somos mais facilitadores. A marca, ela é uma responsabilidade de todo mundo. Agora, nós facilitamos. O que você está precisando e como nós podemos ajudar? Também no sentido de fazer com que as pessoas entendam como elas podem trabalhar marcas de forma autônoma, porque branding não é, Sim. Não é babá área. também. Uhum. Não é babá de tipo, olha, vamos lá. Não, todo mundo precisa ter essa autonomia e essa responsabilidade. De novo, não é fácil, mas é extremamente necessário, sabe? Essa visão que você trouxe é incrível, Mônica, porque assim, quando a empresa tem uma ideia de que todo mundo constrói marca, fica muito mais fácil no futuro você ter uma consistência, porque todo mundo já entendeu isso. Eu conversei recentemente com o Renato Winning, que é o Head Global de Branding Design da Natura, do grupo Natura & Co. E a gente estava falando, eu contei isso num episódio gravado aqui, que eles foram fazer um presente de comemoração de 10 anos, o anuário da empresa, né? Então você fez 1 ano, você ganha um presente. Você fez 5 anos, 10 anos, etc. E eles fizeram 10 anos
uma celebração chamada Tempo de Relação. Então é o dia que você celebra, né? Não é simplesmente o dia que você vai lá ganhar uma caneta da Montblanc ou qualquer coisa do tipo. E chama Tempo da Relação. E é uma cerimônia super bonita que envolve RH. E branding trabalhou junto com o time de RH para desenvolver um pingente que era formado de vários anéis. E esses anéis, conforme os anos iam passando, eles iam sendo encaixados e formavam o disco de uma árvore. Só que era um pingente de ouro, tinha toda uma coisa. E você fala, cara, é RH. É RH pensando em como você desenvolve uma relação com o colaborador através de design, através de branding, que reforce a marca, mas ao mesmo tempo reforce a marca empregadora. E isso parte de RH. Não partiu necessariamente do time de branding que chegou e falou, olha, pensamos um brinde aqui. Sim. E vamos deixar para vocês, né, usarem no dia da cerimônia de relação. Legal. Eu vou te falar, uma das coisas mais legais que a gente construiu na Cora, enquanto time de branding, se eu não me engano, foi em parceria com o time de CX. Eu não vou lembrar agora exatamente o porquê, mas a gente queria mandar uns brindes para alguns clientes que estavam sendo super importantes e super promotores para a gente. E a gente pensou, o que a gente pode fazer aqui para essas pessoas? O que pode ser especial para elas? O que aconteceu foi uma ação muito simples, mas muito significativa e que as pessoas realmente adoraram. O que a gente fez? A gente entregou para eles aqueles aromazinhos de ambiente. Sim. E a gente disse, olha, esse aqui é um cheirinho da sua empresa. A gente quer dar esse cheirinho para você, é um cheirinho de sucesso, é um cheirinho do seu lugar. Você conquistou isso aqui. Então, toda vez que você sentir esse cheiro, né, esse aroma, você vai lembrar da sua trajetória. Você vai lembrar do que te trouxe Incrível. até aqui, sabe? Cara, vou falar aqui em termos bem criativões, assim, poxa, uma bobagem. Sim, sabe? Sim. Nada demais, nada assim. É demais. Um cheirinho de empresa que você pode mandar como Exato. qualquer empresa pode mandar. Mas as pessoas, elas aceitaram aquilo ali de uma maneira muito incrível. Porque elas disseram, poxa, é isso, sabe? É o meu lugar. E eu acho que você passou... Eu acompanho muito a sua carreira, além de sermos amigos, mas eu vi muito o quão foi especial para você quando você saiu do seu home office e foi para o escritório. Então, imagina que, tipo, poxa, é um marco para quem empreende, sabe? Eu abri o meu negócio, eu tenho uma sala, eu tenho um lugar físico. E isso aqui, o meu banco está mandando para mim, para que eu tenha esse momento gravado. Sim. De alguma forma. Olfativamente, inclusive, né? De alguma maneira. Então, é simples, cria memórias relevantes na cabeça das pessoas que, beleza, são nossos clientes, mas isso é propagado. As pessoas, elas repostam, elas jogam isso para o mundo de uma maneira extremamente positiva. E a gente não gastou milhões para fazer Sim. isso, sabe? E a gente fez em parceria com um time que está ali na ponta também. Eu acredito que o nosso time, inclusive, é um time de ponta. Sim. Assim como o time de CX. E ambos são extremamente importantes nesse organismo, sabe? A gente tem que estar colado, a gente tem que estar mais junto, inclusive. É um lembrete para mim e para todo o time de branding, eu acho. Gente, vamos sair da nossa bolha. Às vezes a gente fica muito encalacrado dentro do marketing. Sim. Gente, vamos estourar essa bolha e falar com mais pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que Exige tempo, exige investimento exige energia, horário, exato. Nós somos uma empresa 100% remota, então... Como que a gente faz isso? Vamos investir esse esforço aqui, sabe? Porque vai valer a pena, vale a pena, sabe? Não, isso é incrível, Monkina, assim, tipo... É um negócio que você trouxe ali, além de a gente não ter gastado milhões, é completamente aderente à essência da marca. Quando você olha a personalidade, o arquétipo que ela quer trabalhar e o que ela quer fazer, o cheirinho, ele transforma tudo isso num único brinde, numa coisa que constrói pra marca do mesmo jeito. Cuidado, carinho, simplicidade, enfim. Você tá junto ali. E é uma coisa que eu sempre reforço com o cliente, né? A gente às vezes fica se enganando um pouco nessa coisa de precisamos de um super brinde. E temos que impressionar. E às vezes era só isso que vocês precisavam fazer. Não tinha muito mistério. Eu lembro que no ano passado, eu dei de presente para os clientes do ano anterior um kit de final de ano que era também um spray para casa. Legal. E um óleo essencial de laranja doce. E aí, a brincadeira era só isso, do tipo, vocês sabem que eu amo laranja no final, então vocês vão sentir o cheiro do laranja doce, vão lembrar de mim, obviamente. O outro home spray era de lavanda e verbena, então vai deixar sua casa com um cheiro super legal, as suas roupas, se você quiser passar com ele, você pode passar.
Além de ter sido de um cliente da Galileu, que a gente comprou para incentivar e fazer com que o comércio local aumente. E é uma marca orgânica, e algumas vezes era 100% vegetal, sem fazer teste animal. Cara, foi um óleo essencial e um spray. Também, no mesmo esquema. Numa caixa laranja, mas tinha uma história a ser contada. Sim. Tinha a história do óleo ser de laranja doce, a brincadeira. Tinha o ponto de ter sido um cliente do ano passado, para você incentivar realmente esse círculo local. E é um brinde que também não custou milhões. Sim. E ele passa a mensagem do jeito que eu gostaria de passar, e o cliente adora. E aí tem um lado também técnico, que é o olfativo, de fato, cria mais associação com a marca do que o visual. Porque o visual a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro de mensagens, de campanha, de comunicação, de posts, etc. E o olfativo a gente explora muito pouco como marca. É muito curioso pensar nisso. Legal. O olfativo a gente explora muito as marcas de restaurante, comida, você tem ali o olfativo, mas todo o resto elas meio que passam batido. Você não tem muitas memórias olfativas com as marcas. E aí, comprovadamente, elas geram 2 a 3 vezes memórias mais impregnadas no seu cérebro do que o visual, por exemplo. É o famoso cheirinho de loja, né? Cheirinho de loja, o cheirinho de carro novo, o cheirinho da BMW. Então, eu gosto de ir por aí bastante. E é interessante o que você falou da história, tipo, uma história é contada ali. Tem uma frase que eu não vou lembrar de quem que é, mas eu li esses dias de novo, e eu ainda não consigo lembrar de quem que é, mas tudo bem. Pelo menos você tem salvo onde você leu, né? Você pode voltar daqui a pouco. Isso, LinkedIn. Mas, que diz o seguinte, o gato deitou na cama do gato não é uma história, mas o gato deitou na cama do cachorro é uma história. E aí, sabe? Sim. Então, muito boa, muito boa. Eu gosto. Por que ele deitou na cama do cachorro? Por que você já minimamente... E aí, o que tem mais? Exato. Então, eu acho que essas pequenas conexões, elas são criadas e elas não precisam ser grandiosas, assim. É muito gostoso fazer coisas grandiosas. Eu sou criativa de formação. Eu venho desse mercado, eu tenho esse background. Eu não vou mentir. É bom, é legal produzir. É bom ver as coisas ali acontecendo e tudo mais. Mas, eu não sei, existe uma forma tão efetiva quanto, e muito mais próxima, talvez, e muito mais, vou chamar, por falta de um conceito melhor, mais artesanal, digamos assim, que deixa você ali do início ao fim. Você não terceiriza. A gente vai em busca de tudo, a gente tem realmente um carinho com aquilo que é diferente, sabe? Sim. Branding é construção com carinho no final. Quando você fala o tempo inteiro... Quando a gente fala assim, eu vou abrir uma marca de brigadeiro. Você pode ter um brigadeiro gostoso, que é o mínimo que a gente espera de uma marca que você abre. Mas é diferente quando a doceira escreveu uma carta à mão agradecendo você por ter comprado aqueles doces. E isso envolve carinho. Isso envolve você pensar como o outro se sente quando recebe aquilo, pensar na história que vai ser contada, pensar como essa embalagem vai ser feita, como que essa carta vai ser envelopada. E eu não consigo ver a não ser carinho ou capricho. Algumas pessoas usam capricho como palavra, como você fala assim, não, é caprichado, isso aqui é muito caprichado. A pessoa parou para fazer isso, parou para pensar na caixa, parou para pensar na carta, parou para assinar. Então, branding também é usar de carinho para poder construir marca. Concordo. Mokinetes, a gente tá aqui já, piscou, acabou. Pra gente fechar, um conselho para quem quer construir marcas PJ, para o mercado de B2B. Legal. Não sei se é exatamente um conselho, mas eu vou falar um clichê aqui, clichêzão absurdo, tamanho do mundo. Mas, gente, eu acredito, pessoalmente mesmo, assim, é uma opinião muito minha, eu acredito que, de fato, empresas são feitas por pessoas. Pessoas trabalham em empresas. Então, aconteceu uma coisa muito, muito curiosa. Eu trabalhava na Oracle e a gente criou uma campanha de Halloween, muito simples também, falando sobre histórias de terror da TI, de quem trabalha com TI. Ai, caramba, tava no meio do código, faltou a luz, sabe? E a gente começou a pegar esses insights de quem trabalha com isso. E foram pessoas da própria Oracle que deram esses insights pra gente. E a gente lançou e saiu como um destaque do LinkedIn, do próprio LinkedIn, como formas criativas interessantes de você falar B2B. Sim. No fim das contas, eu acredito que se você quer criar uma marca pensando em pessoas, mesmo que seja jurídica, cara, entenda para quem você está falando, entenda o momento em que você está abordando a pessoa com a sua comunicação e module, sabe? Crie memórias ali dentro
Trabalhe com os assets distintos que você Sim. tem, né? Com os ativos distintos que você tem da sua marca, mas principalmente entenda quem é a pessoa ali por trás daquela jornada. Porque pessoas são pessoas e elas consomem, né? Elas consomem conteúdos que elas gostam, no fim das contas, que elas acham interessante para elas, seja um conteúdo educacional, seja um conteúdo mais informativo, seja outro mais divertido. Aonde você vai estar nesses lugares, sabe? Que memórias que você vai construir aí? Eu acho que é por aí, sabe? Excelente, excelente. Eu acho que são coisas muito clichêzonas mesmo, São. né? Quando a gente fala, são pessoas. E eu acho muito engraçado. A gente trabalhou na Oracle, não juntos, né? Pra quem tá ouvindo, a gente trabalhou em momentos diferentes, mas na mesma empresa. E vira e mexe, eu voltava nessa discussão e falava assim, gente, a pessoa que tá do outro lado, ela vai pra show, ela compra mortadela no supermercado, ela tem filho, ela gosta de rock ou não. São pessoas por trás. E aí, quando você tinha as reuniões, as pessoas se referiam muito aos tomadores de decisão, aos influenciadores da decisão, aos compradores, a quem assina, quem é o closer. Você fala, cara, no final são pessoas. As pessoas têm sentimentos, as pessoas sentem desconfiança, elas sentem medo. Então não adianta a gente ficar encarando a pessoa como tomador da decisão na hora de desenhar uma estratégia e esquecer que o tomador de decisão é um ser humano, ainda não foi substituído pela inteligência artificial, nem um robô do Elon Musk. Mas é uma pessoa que, no final das contas, se ela cismou com você, se ela cismou com o atendimento, se ela cismou com a maneira como você se comunicou, ela não vai comprar mais nada, porque ela tem o seu sentimento e emoção. Ela tem as suas afinidades. E é por isso que a gente vê um movimento de marcas como Braskem indo para um Rock in Rio como patrocinadora, uma Gerdau indo para um Rock in Rio como patrocinadora. E você fala, ué, mas o que essas marcas estão fazendo? São marcas que vendem aço, são marcas que vendem reciclagem, plástico. Elas querem falar com o B2C para quê? Justamente para humanizar, porque ela sabe que o decisor ali de quem compra o aço tá assistindo um show também de um artista. E ele tá ali consumindo e ele tá vendo a marca que ele vai ser talvez um dia um decisor interagindo com ele nesse processo. E eu acho que talvez o que é interessante disso é que ele vai lembrar. Minimamente. Uma memória está sendo construída ali. Memória positiva, acredito, está sendo construída ali. Eu tô no meio do show e eu tô vendo essa marca aqui. Exato. Lembrei. Estamos aqui, estamos de olho nessa marca, ela não esquece, né? Essa marca tá ali marcando presença. Mônica, eu que agradeço demais. Hoje o episódio foi incrível. Assim, eu amo. Um termômetro pra mim de episódio bom é quando você piscou e acabou. Que você tem essa sensação, você fala, cara, parece que a gente não falou nada. É verdade. Tem tanta coisa pra falar ainda, a gente poderia ficar aqui 2 horas. Muito obrigado pela generosidade de compartilhar todos os seus aprendizados lá na Cora, trazer esses conselhos para B2B. E nos vemos logo menos. Boa, obrigada. Obrigada quem está assistindo também, espero que gostem. Em breve a gente vai saber, eu vou te mandar os seus dados. Se a gente tiver retenção, se as pessoas estão encaminhando. Brand Lift. O Brand Lift, exato. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelinhas no seu player favorito e enviar para pelo menos 3 pessoas para que elas renovem o passaporte de cidadão da Galileia. Se você não manda para 3 pessoas, você vai ser bloqueado, seu passaporte vai ser bloqueado, você não renova seu visto e você não vai ter acesso a mais nenhum podcast, não vai ver mais nenhum conteúdo meu, porque eu vou te achar e vou bloquear para você não aprender mais nada, tá bom? Um abraço, vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.